Eu quero falar um pouco nesta noite, durante alguns instantes, para nós estarmos orando, quando o fim pode se tornar melhor que o começo. Quando o fim pode se tornar melhor que o começo. O pessoal do louvor vamos fazer uma parceria aqui hoje. Já fizemos pela manhã uma parceria nessa mensagem de hoje. Eles vão estar participando também. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8. Quando o fim pode se tornar melhor que o começo. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8. Eclesiastes capítulo 7, versículo número 8. Diz, a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 7, verso 8, diz a palavra do Senhor: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Novamente, Eclesiastes capítulo 7, verso 8, a parte A, em ênfase: o fim das coisas é melhor que o seu início. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele ao meu e seu coração. Interessante afirmação bíblica. Quando Deus, na sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, usando homens e pessoas e mulheres, vem ministrar ao meu e seu coração que o final das coisas pode se tornar melhor que o início. É interessante que todo início, ele tem que estar permeado de uma dinâmica de entusiasmo. Uma pessoa vai começar na vida profissional, o ministério que vai se iniciar, um casamento que vai se estabilizar, vai se formar, uma vida que vai projetar realmente ideais e alvos, a dinâmica do entusiasmo, da motivação, da expectativa, ela deve estar inerente, senão o projeto já nasce morto. Se algo que você vai iniciar, você não tiver o entusiasmo, já nasce morto o projeto. É necessário todo esse empenho e você ter realmente esperança do melhor. Mas é fato, irmãos, que quando um alpinista ele vai escalar uma montanha, para ele é melhor o final do que o começo. Quando ele começa ali fazer a sua escalada, para ele é melhor o final, quando ele alcança a vitória, do que o começo. Numa largada de Fórmula 1, começar bem, os pilotos tentam várias vezes a pole position, tentam de maneira a chegar a primeiro lugar, para poder sair em primeiro lugar. É importante sair bem, mas melhor do que sair bem é chegar bem do outro lado. Esse é um projeto que Deus tem para mim e para você. E Deus, Ele pode tornar a minha vida e a sua vida, por incrível que pareça, melhor na reta final do que no começo. Quando nós olhamos isso, nesta noite, eu vou caminhar na Bíblia um pouco com alguns personagens que nos dá base para crer nisso. Porque algumas pessoas começaram bem, continuaram bem e terminaram bem. Pode acontecer na vida e desejo isso para a tua vida. Mas alguns começaram bem e no meio do caminho não foi tão legal. E chega um momento que às vezes olha a circunstância ao redor, fala: qual vai ser o desfecho final de tudo isso? Será que tem algo de bom ainda para acontecer na minha vida? Será que tem coisa ainda interessante para acontecer? Será que o que vai ser o capítulo final tende da minha existência? Qual será? E quando eu olho na Bíblia, eu vou ver alguns personagens, e nesta noite eu vou falar 4 deles, que o final se tornou melhor que o começo. E o primeiro é o nosso amigo Jó. Nosso amigo Jó é um dos personagens mais conhecidos na história. E as pessoas falam a paciência de Jó. E alguém que o casal juntos viram uma sucessão de tragédias que perderam tudo. É interessante que várias pessoas geralmente criticam a mulher de Jó, porque no auge da crise de Jó, quando tinha perdido tudo, a mulher dele fala: amaldiçoa seu Deus, e morre. E algumas pessoas falam: não sobrou nada para Jó, só sobrou a mulher ainda para ficar martelando na cabeça dele. Mas eu ouvi uma mensagem do pastor Jorge Linhares, me levou a repensar isso, que a mulher de Jó foi alguém que aguentou a pancada também. Porque mais duro do que você sofrer, você vê alguém que você ama sofrendo.
Então a ideia não seria de uma mulher realmente insensata. Seria alguém que olhou para ele e falou: eu não aguento mais ver o teu sofrimento. Eu não aguento mais ver a tua dor, porque Jó perdeu finanças, perdeu amigos, perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu tudo. E a mulher olha a situação dele degradante, e a situação dele que não tem aonde qualquer expectativa, e ela fala: eu não aguento mais você sofrendo. Pede para Deus levar você embora, amaldiçoa Deus e morre. E esse casal passa uma situação que começaram bem as coisas, mas chega no momento que as intempéries da vida e nos bastidores do mundo espiritual, a ação do inimigo, até onde Deus permitia que fosse, causou um caos. E é interessante que o livro de Jó, quando você lê o livro de Jó, fala sobre a paciência de Jó, é verdade. Mas Jó foi alguém que questionou, irmãos. Jó foi alguém que se debateu interiormente. Jó chegou a falar para Deus: o Senhor está arrumando pretexto contra mim. Jó pediu para Deus: risca o meu dia de aniversário. Ele não queria morrer, ele teve um momento que ele não queria morrer. Ele queria não ter existido. Uma coisa é querer morrer. Deus, eu não aguento mais essa vida, me leve embora, não dou mais conta, pensando em pôr no fim. A outra coisa é quando a pessoa fala: eu preferi não ter existido. Eu preferi não ter tido história, não ter deixado rastro na existência, não ter nome, não ter nada. Jó chega um momento da vida dele que ele fala: eu preferia não ter existido, tamanho sofrimento e aflição que ele está. Mas no meio desse debater de coração, e no meio desse desafio interior, tem uma característica que faz a diferença. Em nenhum momento, Jó abre mão de saber que Deus é o Deus da vida dele. Debatendo, questionando, fazendo perguntas, o coração em crise, querendo que risque o aniversário da história, mas ele não ele não abre mão de saber que Deus é o Deus da vida dele. Mas algumas expressões tão fortes no meio de provação, elas são citadas em Jó. Quando ele perde tudo e a mulher fala: olha, eu não aguento mais ver você sofrendo, porque você vê alguém sofrendo, como eu já disse, dói mais do que você sofrer algumas vezes. Você vê um filho sofrendo, você queria estar no lugar dele, porque você sabe o tanto que você aguenta a pancada, e você queria estar no lugar dele algumas vezes, mas não dá. E a mulher fala: amaldiçoa Deus e morre. Ele fala: você fala como insensata. Tudo recebi da mão dele, agora não vou receber os males. Aí ele diz aquela expressão, Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que declaração forte, Jó. É interessante que quando ele vai caminhando no meio do livro, ele diz o seguinte: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. No meio de todos os questionamentos, ele sabe: Deus é o Deus da minha vida. Eu não abro mão, eu não desisto. Ainda que algumas vezes eu queria não ter existido, mas já que eu estou e atravessando esse vale, eu não abro mão que Deus é o Deus da minha vida. E uma das declarações fortes de Jó que me impressiona tremendamente, que, para falar a verdade, me leva a pensar o que significa essa postura de coração, em Jó 13,15, quando ele diz: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Meu amado, como que ele falou para Deus: Deus, o Senhor pode acabar comigo. Não era Deus, era o inimigo, mas ele não conhecia os bastidores. E ele diz: olha, ainda que o Senhor me mate, ainda que nada dê certo, ainda que eu fique decepcionado, ainda que eu fique frustrado, ainda que as minhas expectativas não sejam realizadas, ainda que meus sonhos caiam no meio do caminho, ainda que eu iniciei bem agora no meio do caminho, então causa minha vida, ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar no Senhor. Ainda que o Senhor me mande embora, eu vou grudar no Senhor. Ainda que o Senhor fale para mim: eu não vou fazer mais nada, eu vou esperar no Senhor. Ele deu uma declaração forte. No meio do caminho, Deus entra na história. Deus não tinha saído da história, Deus só estava em silêncio. Deus estava no controle da história. Deus não tinha mudado a história, Deus não tinha encerrado a história de Jó. E Deus estava olhando para Jó e falou: eu tenho um melhor para você, e o final ainda vai ser melhor do que o começo. O melhor da tua vida está por vir. E não era um chavão, não era um anestésico da alma, não era um paliativo, não era ali alguma coisa apenas para amenizar uma dor momentânea. Era fato, e Deus estava olhando para Jó. E naquele desafio, até que chega o momento, Deus fala para o inimigo: basta, é hora de reverter o processo. E aí começa a mudar a história. E quando chega no capítulo 42 de Jó, quando chega no capítulo 42,
ele vai falando algumas experiências que ele teve nos momentos mais difíceis da vida dele. E ele diz no versículo 2: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Jó tem uma experiência de saber que Deus é o Deus do impossível, que Deus é Deus poderoso, que quando ele fala assim, ninguém pode falar não, que quando ele decreta a vitória, pode se levantar pessoas, demônios, principados e potestades, e não vai conseguir tirar aquilo que Deus estabeleceu. E ele tem uma experiência no coração, dizendo, bem sei que tudo pode, nem os teus planos podem ser frustrados. A segunda experiência no versículo 5, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia, Senhor, teoricamente, eu conhecia teologicamente, eu era membro de uma igreja, eu tinha um ministério, eu tinha uma percepção do Senhor, eu tinha uma amizade com o Senhor, eu tinha até uma proximidade com o Senhor, mas não tinha a intimidade que eu precisava. Eu tinha o conceito formado de Deus, mas não tinha o desembocar para a prática. Eu tinha realmente uma construção de pensamentos a respeito de Deus, mas agora eu tenho uma experiência profunda com o Senhor. E ele experimenta isso no vale. E ele diz o seguinte: antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E chega no versículo 12, a Bíblia faz uma afirmação: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. O final se transformou em melhor do que o começo. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó que inicia a trajetória sendo temente a Deus, mas agarrado à justiça própria. Sendo temente a Deus, mas cheio de questionamento. Sendo temente a Deus, mas se debatendo interiormente, mas ele continua perseverando. Deus vai mudando a sua história. Se entrasse Jó por aquela porta, e abrisse aquela porta, e entrasse com a sua esposa, e entrasse com as suas filhas, agora que a Bíblia fala os nomes delas, Késia é a terceira, o nome da primeira é Gemima, a segunda é Késia, a terceira é Keren Apuk. E se ele entrasse aqui com sua família agora, e se entrasse nessa primeira fileira, aqui Jó entrando, depois de experimentar tudo isso, e ele fosse pedir um cântico, pode ser que ele pediria exatamente esse cântico, ou declararia esse cântico. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Daí eu caminho um pouco mais na Bíblia, numa segunda personagem, que já não aparece o nome. É uma mulher que de repente está no anonimato, mas a história dela vai ficar registrada e narrada na Bíblia. Como referência para mim e para você, quando diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa mulher chegou ao momento da vida dela que está acabada. É quando parte o marido, e o marido não era alguém que fazia a vida tumultuada, leviano, não era um homem de Deus. Mas ele morreu e deixou a esposa sem qualquer amparo. O fato só de ser de Deus não significa que eu não preciso tomar cuidados com as coisas de Deus, com as coisas de deixar algo preparado. Ah, não, Deus sabe o dia de amanhã.
É verdade, mas mais duro perder e ficar com dívida. A perda já é irreparável. E quando se perde ainda com dívida, deixa a dívida, fica pior ainda. Ah, não precisa esquentar não precisa recolher em excesso, não precisa fazer nada. Mas, meu amado, tem uns que se partir deixa a mulher no pior. Além de ir embora, deixa a mulher ainda num sofrimento tremendo de dívida. Alguns falam, mas eu vou deixar um seguro alto para minha mulher. Eu deixo uma casa boa, um carro bom. Ela pega tudo, arruma um cara mais novo, mais bonito, e vai dar uma volta ainda no meu carro. Mas essa mulher, ela perde. É interessante quando as pessoas perdem. Essa é uma realidade. Quantas mulheres hoje cuidam dos filhos sozinhos? Quantos homens cuidam dos filhos sozinhos? Quantas pessoas hoje têm que lutar e debater, não só numa questão, irmãos, de prejuízo financeiro, mas prejuízo emocional. Quando alguém chega e fala, o relacionamento não dá mais, eu estou indo embora, ou seja, pela morte, aí ninguém vai avisar que está indo embora, mas às vezes um rompimento, um divórcio, uma separação. E quando alguém chega e fala, não dá mais, e de repente a pessoa investiu tudo que tinha de cabeça naquele relacionamento, se colocou, se doou, mergulhou de cabeça. E do outro lado chega, olha, fala simplesmente, não dá mais, eu estou recomeçando, vou reconstruir minha vida, mas eu não posso ter você como participante da minha vida, e ficam os prejuízos emocionais. E ficam os prejuízos existenciais, e fica nesse caso aqui o prejuízo financeiro, a moça, a mulher não tem o que fazer. E no contexto a situação é tão intensa, que o credor quer levar os filhos como escravo. É um contexto, vou levar eles para ser escravo meu. Interessante quando se fica sozinho na batalha, aparentemente. Eu ouço pessoas falando, pastor, como eu gostaria de ter alguém do meu lado, para dividir o problema, para poder falar da dificuldade junto, para poder partilhar as inquietudes do coração. Agora não é questão de ser o filho levado como escravo, com certeza, nos nossos dias atuais, mas faculdade, e prepará-lo para o mercado de trabalho, e dar as condições. Até nós corremos o risco hoje da lei da compensação. Existe hoje muito a lei da compensação, porque alguém ficou sozinho pela morte ou pelo divórcio, e aí o pai ou a mãe se sente na necessidade de compensar. E como que compensa? Algumas vezes compensa inadequadamente, que eu não posso falar mais não. Ele já sofreu demais, ele não está com o pai perto, ele não está com a mãe perto, então eu não posso sofrer, eu não posso falar não. Por isso algumas vezes acontece, não todas as vezes, não é o único motivo, nas escolas antes, quando você sofria ali e a professora fazia alguma coisa, você chegava em casa e apanhava de novo. Hoje o pai vai e briga com o professor, nem sabe o que está acontecendo, ele vai lá e briga com o professor. Porque afinal de contas é um coitadinho, uma coitadinha, não pode sofrer mais. Eu sei que tem casos e casos, situações, e não estou generalizando. Mas começa a ver a lei da compensação. Porque perdeu, então eu tenho que compensar deste lado. Eu tenho que fazer tudo o que quero, não posso colocar limites, eu tenho que falar só sim. Eu tenho que me desdobrar e me matar para poder dar algo melhor que às vezes eu não tive, para poder amenizar uma perda, porque eu me sinto culpado e frustrado, porque não deu o que havia de melhor em termos de família. Mas não é assim que funciona. Dessa maneira o projeto de Deus ainda continua sendo que você vai ser instrumento, cuidando, falando sim na hora certa, não na hora certa, sendo referência e plantando a palavra de Deus. Mas essa mulher chega num momento que ela perdeu tudo. Uma dívida, ela incomoda o coração. Dívida, ela traz desconforto na nossa vida. A área financeira, ela afeta toda a nossa vida. Falar que não afeta, ela afeta toda a nossa vida. Falar que é gostoso atravessar a escassez, não é. Falar que não influencia relacionamentos, não é verdade. Falar que não traz inseguranças, não é verdade. Falar que não traz incertezas, não é verdade. Afeta toda a nossa vida. Essa mulher vive numa situação que a vida dela, de repente, está desmoronando. Não tem uma porta aberta, num contexto, vai trabalhar aonde? Não havia mercado de trabalho para a mulher. O marido, homem de Deus, servo de Deus, discípulo ali do profeta, mas deixou na mão, foi embora, não deixou nenhuma condição. Ela fala, não tem mais o que fazer. Minha vida agora eu vou perder o bem mais precioso que eu tenho, que me sobrou. O bem mais precioso, sobrou tudo. Sobrou Deus e sobrou os filhos. Então ela poderia olhar, poxa, eu tenho de melhor ainda. Eu perdi alguém preciosíssimo que não deu certo. Mas ficou algo extremamente importante. Ficaram os meus filhos, alguém que eu amo, alguém que eu entrego a vida, alguém que eu faço o que for necessário por eles. Só que ela não tem recursos, não tem alternativas, não tem possibilidades. E chega um momento que ela fala exatamente isso. Os credores querem levá-los, me tirar o que sobrou de mais precioso. Sobraram o que tem de melhor. Sobrou o que havia de melhor. Ela procura o profeta e sempre tem o azeite na botija. E o profeta tem aquele milagre de multiplicar o azeite. O que você tem? Um pouco de azeite. Eu não tenho muita coisa. Não sobrou muita coisa. Pega, vasilhas emprestadas,
Fecha a porta, porque o milagre primeiro é para você e para a tua família. Você não precisa ficar primeiro fazendo propaganda do milagre, a não ser para você e para a tua família. Por isso que ela fala, fecha a porta, não deixa ninguém ficar bisbilhotando, não deixa ninguém ficar ali crescendo o olho, não deixa ninguém ficar, o que está acontecendo? Não, fecha a porta. E aí Deus começou a multiplicar o azeite. Deus começou a multiplicar o azeite. Porque Deus não abandona. Deus não abandonou um casal como Jó e sua esposa e vira restauração. Mas Deus não abandona uma pessoa que fica sozinha. Uma pessoa que se tornou viúva ou viúvo. Uma pessoa que sofreu um divórcio. Uma pessoa que está lidando com a separação. Deus não abandona. Ele continua multiplicando o azeite. Seja no aspecto financeiro, ou mesmo no aspecto emocional, mostrando uma condição que eu estou cuidando, estou curando, estou restaurando, estou vivificando, estou fazendo algo novo. E a Bíblia diz que chega um momento, uma quantidade extremamente significativa, que termina, assim que terminou as vasilhas, terminou o azeite, que Deus dá na medida certa. E ela procurou o homem de Deus dá aquela resposta que é a sábia: paga as dívidas primeiro. Não vai pegar o azeite, o dinheiro e vai comprar uma TV nova. Não vai trocar de carro primeiro. Não vai fazer uma viagem. Primeiro você paga as suas dívidas. Primeiro você sana as pendências. Primeiro você acerta o que tem que acertar. E do que sobrar, e não sobraria pouco, vai viver você e os teus filhos. Deus trouxe a provisão. E a vida daquela mulher, o final, Deus transformou melhor do que o começo. Porque Deus trouxe a provisão e o milagre. Com certeza, se essa mulher chegasse aqui no culto hoje, com seus 2 filhos, numa condição diferenciada, e chegasse nessa primeira fileira, e pudesse falar daquilo que o Senhor fez na vida dela, que o Senhor é o mesmo, que continua multiplicando azeite hoje, nos dias de hoje, no ano 2015, Ele continua fazendo milagre, Ele continua realizando, Ele continua se importando, se interessando por mim e por você. E se essa mulher chegasse hoje, provavelmente um dos cantos que ela poderia pedir para cantar juntos seria esse. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Agora eu caminho um pouco mais, vou para o Novo Testamento. Imagina um moço bom, família boa, ensinada nas Escrituras, com a condição financeira confortável, instrumento na mão de Deus, um canal de bênção. É aquele menino que você olha e fala, que bênção. É aquele menino que ganha vidas para Jesus, leva outras pessoas ao altar do Senhor. Um canal de transformação, alguém que todo mundo olha e fala, esse é o menino, esse é o genro que queria ter para mim, esse é o genro que ora para ter um desse. Esse é o filho que eu gostaria de que meu filho me tornasse igual. Esse é aquele companheiro de ministério, aquele menino exemplo, aquele menino. Imagina ele aqui nessa igreja. E a igreja começa a investir na vida dele. Ele se envolve em ministério, se envolve em projetos, é instrumento na mão de Deus. E de repente forma-se uma equipe missionária, a melhor que poderia se formar aqui dentro do Brasil. E olha, você foi escolhido para fazer parte dessa equipe. E faz-se um culto, levanta-se uma oferta para pagar a sua viagem. Levanta-se mantenedores para ajudar no projeto missionário. E um dia a igreja se reúne com muita alegria. E está aqui a família dele chorando. E está ele chorando, chama ele à frente. E ele se emociona, a igreja chora junto com ele. Está sendo enviado para um projeto missionário. Cheio de chama no coração, de projetos, de alvos. Cheio de ideais no coração. Ninguém, salvo algumas pessoas que já começam com visão distorcida. A maioria que começa o ministério, ele começa com um projeto. Ele começa com um sonho. Ele começa com um alvo, ele não começa para não dar certo, ele começa para dar certo. Ele não começa um projeto missionário, um projeto de trabalhar com crianças, um projeto de evangelizar, um projeto de voltar para o coração para o Senhor, para não dar certo. Ele faz para dar certo. Quantas pessoas iniciam projetos de vida na área cristã, de servir ao Senhor, cheios de sonho, esse moço. E ele começa a viagem missionária. Passa 1 mês, 2 meses, exatamente, alguns dias, não sei exatamente quanto tempo, de repente chega um e-mail. Pastor Carlinhos, estou sofrendo uma solidão muito grande. Não estou acostumando fora de casa, eu acho que eu não vou dar conta. Não, meu amado, vai firme. Continua animado. Continua sendo um instrumento, irmão de Deus. Aí daí uns dias chega uma outra mensagem no WhatsApp. Pastor, eu não estou dando conta mesmo. O que eu faço? Eu estou chorando. Estou com medo, eu não posso falar para meus companheiros aqui que eu estou sentindo. Eu estou me sentindo inseguro.
vai mais firme, não desanima. Até que chega uma hora, chega uma mensagem, fala, pastor, eu não dou mais conta. Eu estou voltando, eu não aguento mais. Não, pode voltar. E eu tenho certeza que a igreja o abraçaria. Eu tenho certeza que a igreja não o condenaria. Eu tenho certeza que a igreja não jogaria pedra. Mas imagina entrando por aquela porta num culto do domingo à noite. E um sorriso amarelo. E sentando talvez no meio das fileiras, de cabeça baixa, não consegue adorar louvor, porque fracassou no ministério. Porque realmente parou no meio do caminho. E de repente, irmãos, a vida toma um rumo diferente. Quantas vezes pessoas começam o ministério, pessoas que oraram em línguas, receberam o batismo com o Espírito Santo, se envolveram, pessoas que realmente fervorosas, e no meio do caminho se perde. Não estou falando de se perder apenas em pecado, pode acontecer se perder em pecado, mas decepções, tristezas, os focos da vida que mudaram. E de repente você vê que o meio do caminho, o melhor era o começo. Aí você fala, que tempo que era bom. E o coração angustiado e entristecido. Agora pior, irmãos, pior, eu não sei qual sentimento é pior, se é decepcionado ou ficar decepcionado. Ficar decepcionado com pessoas dói muito. Mas decepcionar pessoas dói muito também. Quando você decepciona pessoas que você ama, dói extremamente. Imagina quando você é pivô de problemas. Quando você é pivô de uma situação que levanta os favoráveis e os contras. Os que atiram pedra e os que defendem. A mágoa com os que atiram pedra. O desconforto com os que defendem, porque eu pus outras pessoas que não tinham nada a ver na história. Precisaram comprar uma briga que não era delas. E imagina o desconforto desse. Agora imagina esse jovem. Passa-se algum tempo, ele se envolve de novo e começa uma dinâmica. A igreja faz uma reunião. Olha, nós vamos formar uma equipe missionária de novo. E vira o maior tumulto por causa daquela pessoa. Uns falando, não, ele vai porque é bênção. Eu sou de maneira nenhuma. Se ele for, eu estou indo para o outro lado. Porque ele já se quebrou a primeira vez, deixou nós na mão na primeira vez, e agora não vai dar mais conta. Eu apresento esse moço para vocês, chama-se João Marcos. Marcos Evangelista. Escreveu o primeiro evangelho. O evangelho que deu origem aos outros evangelhos. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 13, quando começa essa trajetória dele, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. E não aguentou o ritmo. Fracassou. Se quebrou no meio do caminho. O ministério se apagou. A chama que outrora estava aquecendo e queimando no coração, agora se transformou simplesmente em faíscas e fumaças e cinzas. E pior, chega o momento da formação da equipe novamente. Olha o que acontece. Atos capítulo 15. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, que é o Marcos, também chamado Marcos. Mas Paulo, colérico, aquele linha dura, homem de Deus, servo de Deus, não achava prudente levá-lo, pois havia abandonado-os na Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Então tiveram um desentendimento tão sério, presta atenção, isso daqui não é coisa nova. Não pensa que Paulo falou para Barnabé, meu amigo Barnabé, por favor, deixa João Marcos, não deu certo a primeira, não vai dar certo agora. E não acha que Barnabé falou para Paulo, ei, meu amigo Paulo, você é tão compreensível, eu sei que você vai amolecer o teu coração. Não, a Bíblia fala que foi um desentendimento sério. Discutiram, bateram boca, por causa de uma pessoa. Agora você imagina, irmãos, você no canto ali sentado, João Marcos sentado ali, Paulo e Barnabé quebrando o pau aqui, por causa dele. Imagina a sensação do coração, você falando, o que eu estou causando? O que eu causei? E a Bíblia diz que acontece uma divisão. Olha o que a Bíblia diz. Não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. João Marcos é pivô de uma separação. Carregar um peso de uma separação, da desagregação, não é fácil. Mas ele carregou isso. E a Bíblia diz então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora imagina quando começa a viagem missionária. Se a primeira vez tinha pressão, você imagina a segunda. Eu fui o pivô da separação de Paulo e Barnabé. Eu não posso falhar agora. Eu não posso dar outra. Eu não posso parar no meio do caminho. Mas de uma maneira graciosa, Deus faz com que o final seja melhor que o começo. A Bíblia não vai falando tantos detalhes, mas mostra. Pedro chega a chamar Marcos de meu filho. O livro de Pedro falava que Marcos é meu filho. Marcos, o evangelho de Marcos é consenso, a maioria dos teólogos creem que é o primeiro evangelho escrito.
provavelmente por instruções de Pedro, ou com informações de Pedro, dos 661 versículos do livro de Marcos, apenas 24 na soma deles não aparecem no livro de Mateus e Lucas. Provavelmente o livro de Marcos foi a base do Evangelho Sinótico para se escrever Mateus e Lucas. E ele experimenta da graça de Deus. E ele experimenta o poder de Deus. E aquele jovem que outrora falhou, Deus restaura a vida dele e escreve o primeiro evangelho. E tão mais importante quanto a isso, ou tão significativo quanto a isso também, quando Paulo, no final da sua vida, preso, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, ele diz o seguinte: traga Marcos com você. Paulo, aquele que não tinha deixado naquela viagem missionária. A vida deu as voltas. Marcos recuperou a vida. Deus fez algo extraordinário. E aí diz, então traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ele é útil para o ministério. Talvez eu e você, quantas vezes inicia um projeto, inicia um sonho ministerial, inicia numa chama, alguma coisa no caminho se perde. E às vezes nós achamos que é o fim. Mas Deus, ele tem uma especialidade de transformar o final melhor do que o começo. Aí você imagina esse jovem, agora já mais maduro, entrando aqui, pegando o microfone, e falou: eu quero dar um testemunho para vocês. Um dia eu fracassei. Mas o fracasso não foi a última palavra na minha vida. Pessoas investiram na minha vida. Tiveram os Barnabés da vida que falam: eu vou caminhar com você mais um pouco, eu vou te ajudar. Ele falou: Deus reverteu a minha história. E o final foi bem melhor do que o começo, porque eu começo como um jovem cheio de entusiasmo. E agora eu vou terminando a minha história como alguém que é útil no ministério para Paulo, que escreve um dos primeiros evangelhos. E ele poderia falar e pregar essa mensagem, falar para nós, para mim e para você. Hoje nós vamos cantar um cântico juntos, e poderia ser esse cântico. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou. E eu vou nesta noite para o último personagem. Eu caminho um pouco mais rápido para chegar no final das Escrituras, para ver um personagem como também aconteceu nosso amigo João, o apóstolo João, chamado na mocidade, cheio de entusiasmo tão grande e com ímpeto tão forte. Quando Jesus não foi recebido na aldeia, ali de umas aldeias de Samaria, ele pediu para Jesus, ele: seu irmão Tiago, quer que nós oremos e desça fogo no céu e acabe com esse pessoal? O apóstolo, que é chamado o apóstolo do amor, e começa assim: quer que nós vamos, Senhor, estou indignado, onde se viu, não recebeu o Senhor, quer que nós vamos pedir e desce fogo do céu? Deus vai trabalhando no coração de João. João vai sendo lapidado, fica na história marcado como o apóstolo do amor. Jesus é crucificado, Jesus é ressuscitado, a história da igreja começa, atos, coisas tremendas acontecendo, curas, ressurreições, o impacto, alvoroçando o mundo, levantando o mundo de perna para o alto, como foi feito algumas referências, pelo poder do evangelho. Mas começa a perseguição. Alguns amigos de João e companheiros já começam a ser martirizados. Pega uma fase que cristãos são lançados para leões. Alguns amigos são queimados em fogueiras vivas, satisfazendo o ego de alguns governadores. Até que aparece Domiciano na história, que quer ser Deus e diz que todos deveriam adorá-lo como Deus, e deveriam dizer que ele era Deus. E começa uma perseguição intensa, e todos, a maioria, já se foram, não tem mais. E quando João chega para a reunião dos amigos, não tem mais amigos. A maioria dos apóstolos já morreram, já estão distantes. O que sobrevive e morre na velhice é João. Já passaram aproximadamente 90 anos, João está com mais de 90 anos, melhor dizendo. E ele é mandado para a ilha de Patmos, que é uma colônia penal de Roma. Meu amado, mais de 90 anos, caminhando para os 100 anos, teve momentos de auge do evangelho, momentos realmente impactantes, mas teve momentos de dor, de perseguição, de sofrimento. Está no exílio, na solidão, não tem com quem conversar. O que esperar da vida nesse momento?
Esperar os dias passarem até a morte chegar e encontrar com o Eterno. Esperar o que nessa altura do campeonato? O final está parecendo um tanto quanto não entusiasmante, porque começou cheio de dinâmica. E agora o final, o que tem um final para acontecer de melhor? Então é melhor ir embora desse mundo. Só que ele não sabia que Jesus revelaria a ele num dos livros mais impressionantes da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, na ilha de Patmos. Quando ele tem mais de 90 anos, Deus se revela a João, ali naquela colônia penal. E vai revelar o Apocalipse, que não é para colocar medo nas pessoas. É para mostrar que Deus continua no controle da história. Que Deus nunca perdeu o controle da história. Que Jesus tem a palavra final sobre todas as coisas. Que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Passam-se anos, meses, passam-se períodos, estações, mas Jesus continua sendo o mesmo. E que a palavra final da sentença da história da humanidade continua sendo Jesus. O que João não esperava, na altura do campeonato, no ano 95 aproximadamente depois de Cristo, tantas coisas já aconteceram, esperando apenas os últimos dias, para poder partir para encontrar a eternidade. Vem a revelação do Apocalipse. O final foi melhor do que o começo. E é interessante, não tem como não pensar, quando se revela o Senhor no livro de Apocalipse, e começa dizendo, revelação, no capítulo 1, de Jesus Cristo, nós vamos orar logo em seguida, daqui a pouco, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Esta é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E ele diz, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz aqueles que a ouvem e guardem o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A vocês, graça e paz, às 7 igrejas da província da Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém? E eis que Ele vem com as nuvens, em todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém? E Jesus dizendo, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí ele diz, João, mais de 90 anos, final da vida, achando que o melhor já tinha ido. Ele não sabia que o melhor estava por vir, que o final seria melhor que o começo. Ele diz o seguinte, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreve no livro o que você vê, e envie as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés como de bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, como brilha em todo o seu fulgor. E João diz, quando vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. João, se chegasse aqui num dos dias nossos, com certeza ele estaria num culto aqui junto conosco, quando o final foi melhor do que o começo. E provavelmente ele declararia, eu vou escolher um cântico. Ele poderia dizer esse cântico. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue
para a minha vida que Deus ele pode tornar o final melhor do que o começo. Eu queria que nós orássemos nesta noite, nesse momento. Você ficasse de pé, por favor, no seu lugar. Você começar a falar com o Senhor. Você começar a falar com o Senhor. Jó e sua esposa foi um casal que viu um mundo desmoronado, uma sequência de perdas, viu tudo perdendo sentido e os sonhos correndo por entre os dedos. Mas Deus, quando Ele faz parte da história, o final pode transformar melhor do que o começo. Não é automático, não é mecânico, mas pode transformar quando eu e você confiamos nele de todo o coração. E ali acontece o milagre. Por isso que a Bíblia diz que o final, Deus abençoou mais Jó no final do que no início da sua vida. E a Bíblia diz que ele diz: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Antes te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Em nome de Jesus, comece a orar ao Senhor. A sua história não está terminada. A sua história ainda não foi escrita nos últimos capítulos. O último capítulo foi escrito pelo Senhor, no sentido de vitória. Pode ser que alguém está como aquela mulher, foi embora, outro ficou sozinho com bens preciosos ou com o que tem de mais precioso. O que fazer nas incertezas, o que fazer na solidão, o que fazer nas indefinições, nas inseguranças, o que fazer? Mas ela buscou no lugar certo. Eliseu não é no homem, mas no Senhor. Aquele que continua multiplicando o azeite, aquele que se importa comigo e com você, não deixa você sozinho, nem sozinho em nenhum momento. Ela poderia dizer: olha, eu pensei que era o fim, Deus está fazendo um novo começo. Um novo começo. De repente, alguns de nós vemos como João Marcos, o ministério que iniciou projetos, sonhos, chama no coração, e por erros nossos, erros de outros, decepções que nós causamos ou que nos causaram. De repente perdemos, não aguentamos o baque, ou às vezes situações que não são nem essas. E retomamos, às vezes somos pivô, como aconteceu com o João Marcos. Mas Deus tinha o melhor para a vida dele. O melhor seria melhor do que o final seria melhor que o início. E Deus reescreve a história dele. Por isso Paulo falou: me traga João Marcos, que me é muito útil no ministério. Em nome de Jesus. Me impressiona, me emociona o apóstolo João, quando fala o que esperar da vida. Sabe que tem coisas boas para acontecer ainda. E tinha coisas boas para acontecer. Tinha coisas maravilhosas para acontecer. Tinha coisas impressionantes para acontecer. No exílio na ilha de Patmos, final já da caminhada, trajetória da jornada nesse mundo. Mas Deus, como sempre, nos surpreende. Não é pelo mérito, merecimento, mas bondade e misericórdia. Deus, como sempre, escreve a palavra final. O que João não imaginava, que haveria uma revelação tão intensa, que Jesus se manifestaria de formas diferentes ali, e poderia dizer: olha, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que estive morto, mas que vive, tem a chave da morte do inferno nas minhas mãos. Moçada, eu conquistei a vitória, João. Declare às pessoas que eu estou no controle da história. Declare às pessoas nesta noite: ore ao Senhor de todo o seu coração, pela sua vida, pelos projetos, para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Que as mãos são novas, um óleo fresco. Seja um tempo de recomeçar ou reconstruir ou dar sequência conforme o projeto do Senhor. Que o teu coração, o meu coração se apegue ao Senhor nesta noite. Diga: Senhor, está aqui na minha vida, tira o que está sobrando e coloca o que está faltando. E em nome de Jesus eu quero declarar que na tua vida, com a intervenção, com a ação do Senhor, no final pode ser melhor do que o começo. Eu quero declarar sobre a tua vida dias melhores. Eu quero declarar sobre a tua vida que o melhor está por vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Pai, vai derramando a tua unção, do teu poder nesta noite. Vai realizando o milagre do Senhor. O Senhor sabe realmente o que cada um precisa. Em cada área, Senhor Deus, a tua palavra diz que o final pode ser melhor que o começo. Senhor Deus, que o fracasso não é a última palavra. Vai ministrando no coração, na vida, na mente, na alma, vai trazendo a unção. Orianda na macharia, eu tô tecante, onde vê, Senhor Deus, possa declarar nesta noite a convicção de Jó: ainda que o Senhor me mate, eu esperarei no Senhor. Nem sei que tudo pode, se nem os planos podem ser frustrados. Ilumina os olhos da fé, do entendimento. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Como aconteceu com a viúva, vai multiplicando o azeite, ó Pai.
Vai multiplicando o azeite, os recursos que estão chegando possam ser otimizados, potencializados e multiplicados pela graça do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, como João Marcos, como Marcos, oh Pai, que outrora se tornou e sentiu uma personificação do fracasso, mas o Senhor restaurou, o Senhor levantou, o Senhor ergueu, o Senhor ministrou, o Senhor curou, o Senhor vivificou, deu a volta, o Senhor usou nas tuas mãos. Em nome de Jesus, derrama unção nova, óleo fresco, renovo batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a visão ministerial, a chama acesa no coração, o desejo de servir ao Senhor com alegria, o chamado inicial. E como João, ó Pai, e como João, possa ter expectativa que o Senhor nos surpreende, que o Senhor é maravilhosamente lindo, que o Senhor transforma dias aparentemente normal em dias extraordinários, fases da vida aparentemente normal em frases extraordinárias. Ministra com teu poder em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus que te ama, que não desiste de você. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Não vai deixar você no meio do caminho. Em nome de Jesus. No palco do amor, louvor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. Por amor a mim, por amor a você. Um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, Era um novo a começo. sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, até a cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio. Jesus que não desiste de você, não abre mão de você. Jesus que se importa e se interessa. De salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, louvor anunciou a vida, a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. O plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, Não era o fim. a sua Com certeza. graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, até a cruz, o seu sangue me libertou. De todo o teu coração declare nesta noite. De todo o teu coração declare. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou.
forte ao Senhor. Pode aplaudir bem forte a Jesus, maravilhoso, lindo. Aquele que era, que há de vir, aplauda bem forte. O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Aquele que morreu, ressuscitou, está vivo, que me ama e te ama, que não desiste de mim nem de você. Pai, uma semana abençoada cada um, guardada no teu poder e amor.